Olá, caros alunos! Eu espero que todos se encontrem muito bem, muito dispostos, ansiosos para a aprendizagem, pois hoje vocês têm mais um encontro marcado comigo, professora Ana Paula, para mais um vídeo do Pílulas de Aprendizagem Descomplicando Conceitos. E o conceito que nós iremos descomplicar juntos hoje é um conceito complexo, robusto, por isso mesmo ele foi escolhido para o vídeo de hoje. Ele é o conceito de estruturalismo. Vocês já ouviram falar de estruturalismo? Já encontraram, se depararam com esse termo aí nas leituras de vocês, em alguma videoaula ou estudos por fora, né? Não apenas estudos da nossa graduação, mas outros? Eu espero que sim e convido vocês então a compreenderem um pouco melhor a base desse conceito hoje. O que é então estruturalismo? O estruturalismo, pessoal, ele é um método de análise que muitas vezes também é chamado de corrente de pensamento, ok? Ele pertence às ciências humanas e teve a sua origem na psicologia. Mas, apesar da sua origem, ele passa a ser utilizado em outras ciências ao longo do tempo, como, por exemplo, a sociologia, a filosofia e a linguística. E em todas essas ciências, o estruturalismo partilha de uma intenção em comum, apesar das especificidades de cada uma dessas ciências. Qual é essa intenção do estruturalismo, então, enquanto método de análise? O estruturalismo, ele terá a intenção de identificar estruturas gerais em um todo, analisando suas partes. Nossa, opa, professora, peraí, como assim? Como assim buscar estruturas gerais analisando as partes? Pessoal, para que nós possamos compreender melhor este significado, eu convido vocês então a nós fazermos uma breve viagem em cada uma dessas ciências que eu mencionei para vocês e observarmos, claro que de forma básica, mas para conseguirmos ver como o estruturalismo funcionou dentro de cada uma dessas ciências, porque desta forma ficará mais fácil para nós compreendermos a sua aplicação prática, ok? Então vamos começar pela psicologia, que foi a origem desse método. Na psicologia, o seu precursor, o precursor do estruturalismo, foi um alemão denominado Wilhelm Rundit, ok? Nome difícil, né? Ele que irá trabalhar na psicologia uma área denominada de psicologia experimental e vai buscar, por meio dessa psicologia experimental, descobrir novos modelos de interpretação psicológica. Desta forma, ele chegará à conclusão, por meio do estruturalismo, que existe uma estrutura geral para a mente humana. Ele analisou o indivíduo como parte de um todo, pelo método estruturalista. Compreendem? Agora um pouco melhor? Para descobrir, assim, a estrutura que compunha o todo. Entendem? Mas, apesar de ter origem na psicologia, será um outro nome importante para nós de um suíço, o Ferdinand Saussure, que irá definir esse método estruturalista com mais clareza em seu campo, em sua ciência, que é a linguística, muito interessante também. Para esse suíço, pessoal, havia uma série de elementos estruturais básicos em todas as línguas. Olha o todo aí, né? Então, uma série de elementos básicos para todas as línguas. E a compreensão deveria se dar por meio de signos linguísticos. E aí nós poderíamos adentrar em um outro conceito, que é a semiologia, que fica para um próximo momento. O Saussure, ele usava o termo sistema no lugar de estrutura ou estruturalismo.
Então, caso vocês queiram se aprofundar na linguística do Saussure, guardem essa informação que é importante. Partindo aí, então, deste campo da linguística e também na teoria dos fatos sociais de Durkheim, que eu acredito que vocês já tenham estudado sobre ele também. Lembrem-se que o Durkheim ele vai categorizar, buscar categorias para as construções sociais, ainda dentro do estruturalismo. Baseado nisso, além do individualismo alemão, somando-se essas pesquisas, foi um Claude Lévi-Strauss que vai levar o estruturalismo para uma outra área, que é a antropologia. Esse filósofo, que é o Lévi-Strauss e antropólogo também, ele vai basear a sua tese no seguinte: que existe uma estrutura sociológica que passa pelas formações sociais. Sendo assim, era necessário para Lévi-Strauss compreender essa estrutura. E essa estrutura, ela poderia ser compreendida fazendo-se trabalho de campo. Olha que interessante, pessoal. O trabalho de campo é algo muito comum na antropologia. É ir, por exemplo, para uma tribo indígena, ficar lá com os indígenas durante um tempo e observar a estrutura, a sociedade, as relações e etc. E foi desta forma que Lévi-Strauss ele vai perceber os primeiros elementos da sua tese. Ele observa nativos brasileiros, olha que legal. E aí ele vai constatar que mesmo esses nativos claramente sendo diferentes dos europeus, eles tinham uma estrutura em comum. Essa estrutura era muito parecida nos seus elementos. Elementos como, por exemplo, laços de parentesco nessas comunidades. Então, percebam novamente, por meio dessas breves análises em cada uma dessas ciências, como nós aplicamos o método estruturalista, esse todo, a busca por isso. Por fim, nós chegamos também, não menos importante, na filosofia. A filosofia francesa, mais especificamente lá no século XX, também teve influência do estruturalismo. Bom, houve durante esse período um desgaste do existencialismo, que é um outro conceito também, e aí o estruturalismo ganhou força, especialmente com um nome também bem conhecido por nós, Michel Foucault. Okay? Essa discussão ela ganha tanto corpo, ela provoca tanto movimento na França desse período, que nós tivemos um movimento posterior ao estruturalismo, que é o pós-estruturalismo. Mas aí essa também é uma outra conversa. Viram quantas coisas que nós podemos tirar de apenas um conceito? É muito interessante, não é? Então, para finalizar o nosso vídeo, eu convido cada um de vocês a escolherem uma destas ciências que nós mencionamos aqui e aprofundarem os seus conhecimentos, a pesquisarem, a lerem esses autores em suas fontes, né, mais claras, mais específicas, para que vocês compreendam cada vez mais esse conceito, os anteriores e os próximos que ainda virão. Espero que vocês tenham gostado. Sempre é um prazer estar com vocês. Até a próxima, estarei esperando.